Mateus 5:6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Falemos juntos, por favor, pode ser? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Segunda vez, por favor. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Terceira vez, como é minha mania de pedir 3 vezes. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Vamos ver até onde eu consigo ir aqui, nesses alguns minutos que restam. Eu estou falando desde um tempo, nos dias que estou trazendo a palavra, baseado em Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformar a mente para deixar de pensar como a gente pensa, para pensar como Cristo pensa. E o que Jesus pensa, o que Jesus acha, a opinião dele está na Bíblia. E as bem-aventuranças, a gente tem visto desde lá do início, elas são o contrário do que a mente humana natural pensa, do que o mundo pensa. Ele está dizendo aqui, quando fala bem-aventurados, eu estou explicando a palavra bem-aventurados, eu prefiro mais do que falar felizes, eu prefiro falar abençoados. Quem é a pessoa abençoada de acordo com Deus, o pensamento de Deus? Quem é a pessoa abençoada? Já vimos que os mendigos de espírito, os humildes, os pobres de espírito, é que são os abençoados. Isto é, aqueles que sabem que em si mesmo não tem nada de bom, precisam de Cristo. Os abençoados são os que choram, porque eles serão consolados. Esses são os abençoados que choram porque estão confessando seus pecados, porque estão chorando pelas crianças, como hoje aqui, e choramos, os que choram de arrependimento. Bem-aventurados depois os mansos, abençoados os mansos, porque eles herdarão a terra. Herdarão a terra. Então, de acordo com a mente natural, a pessoa abençoada é o brabo, é o que resolve tudo na força do seu braço. Segundo Deus, abençoados são os mansos, que antes de falar, ora, antes de reagir a alguma coisa, ora, como Moisés fazia e como Cristo fazia. Hoje diz aqui que abençoados são os que têm fome e sede de justiça. Precisamos, em primeiro lugar, entender que na Bíblia, justiça não é vingança. Alguém diz, naturalmente falando, eu estou com fome de justiça. Normalmente queremos justiça, não é assim? A gente está ali assistindo o jornal da televisão, que está bom nem assistir, porque só passa, parece que o jornal parece que está derramando sangue assim, né? Matou um ali, matou 2 ali, atropelou outro ali. Está um negócio horroroso. E aí a pessoa vem, queremos justiça. Humanamente falando, justiça é dar o troco em quem lhe fez alguma coisa. É olho por olho, dente por dente, vida por vida. Segundo Cristo, isso não é justiça. O que é justiça? Assim, inclusive, vamos abrir aí a Bíblia em Tiago 1, 19 e 20, para a gente entender isso. Tiago, capítulo 1, versículos 19 e 20. Diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Versículo 20, porque a ira do homem não produz, não opera a justiça de Deus. Veja só, quando eu estou irado e eu dou lugar à minha ira, ainda que eu esteja certo, a minha ira não opera a justiça de Deus. Aprendemos isso aí? Mesmo que eu esteja certo,
mas eu passo na frente, é como se eu dissesse: Deus, deixe que eu resolvo. Ó o que eu faço com Deus, deixa que eu resolvo. Porque eu estou certo, Senhor. A gente só não ora falando isso, mas dentro da cabeça né? Deixa que eu resolvo. E aí eu passo na frente, aí eu brigo, aí eu humilho a pessoa, eu boto a pessoa no lugar dela, eu quero ser restituído naquilo que eu fui levado, e eu faço isso com ira. Alimentando a ira, eu peco. A justiça de Deus não está sendo feita. Então, quando fala fome e sede de justiça, não é fome e sede de vingança. Não é. Justiça na Bíblia, a gente pode entender como a vontade de Deus. Então, a gente pode entender esse versículo da seguinte forma: abençoados aqueles que têm fome e sede de ver a vontade de Deus sendo feita. Porque esses serão fatos. Justiça na Bíblia pode ser, em quase todas as vezes que aparece a palavra justiça, entendido dessa forma. Justiça é a vontade de Deus. O justiça pode ser entendido como a maneira justa de viver, ou a maneira como Deus planejou que fosse a nossa vida, ou a maneira correta de viver. Essa maneira justa, essa maneira que Deus planejou para a gente, essa maneira correta é a justiça de Deus. Bem-aventurados os que, abençoados os que têm fome e sede de que a vontade de Deus seja feita. Como é que está lá a oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é a justiça de Deus. Minha grande vontade. Fome e sede é aquilo que quando eu estou com fome, chega em casa, né? Estou com fome, estou com fome, estou com fome, estou com fome. Ou a gente está em casa e estou com fome. Cadê o que é que tem aqui? Né? Vamos fazer o almoço, vamos fazer aqui, tem uma banana, tem nada, tem o quê? Tem um biscoito creme cracker, me dá ele, aí estou com fome. Né? E a gente vai comer. Então, quando a gente está com fome, com sede, a sede ainda é muito mais forte, eu acho, né? Cadê água? Eu quero tomar água. Assim também, a pessoa que está com fome e sede de ver a vontade de Deus sendo feita, ela está atrás da vontade de Deus o tempo todo. O tempo todo. Que a vontade de Deus seja feita. Não vou me deter aqui sobre o que a Bíblia fala, o que já é a vontade de Deus, para eu já passar adiante, mas a gente sabe que a vontade de Deus tem a ver com salvação de pessoas, tem a ver com santificação, tem a ver com Jesus ser formado em nós. A justiça de Deus também é a maneira como Deus faz justiça por causa do meu pecado. O pecado precisa ser condenado. O pecado precisa ser extirpado. Não há como ter pecado e Deus ao mesmo tempo. Não tem possibilidade. Aqui, a não ser que esteja alguém que seja um acumulador, alguém aqui que esteja aí com algum problema emocional e guardando lixo em casa, e aí tem, mas aí todo mundo sabe que a pessoa está desequilibrada. Tem gente que guarda lixo em casa. Essa pessoa está desequilibrada, precisa de um tratamento, precisa ser ajudada. Aqui ninguém que eu saiba está guardando lixo em casa. Lixo a gente joga fora. Assim é o pecado. Já tem um lugar preparado para ser jogado todo o pecado. O Apocalipse fala do lago de fogo e enxofre, que é o inferno. E a Bíblia diz que Satanás, a antiga serpente, o dragão, Satanás será lançado lá. E junto com Satanás vai ser jogado toda a praga do pecado do mundo. Quem tiver apegado no pecado, vai junto, porque está agarrado no pecado. Vai condenado junto com o pecado. Deus joga o lixo fora. Quando Adão e Eva pecaram, Deus falou: não
comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque quando comerem, o que é que vai acontecer? Vai morrer. Eles comeram, morreram espiritualmente, perderam a vida de Deus, a vida verdadeira, a vida eterna, perderam. E o que é que Deus fez com eles dois? Expulsou do jardim. Expulsou do jardim. Não era possível haver, o jardim era representante da presença pura de Deus, que foi o que Deus planejou conosco, habitar conosco. Na presença pura de Deus não tem lugar para pecado. Então eles tiveram que sair dali. Deus julga o pecado. Deus não pode concordar com o pecado, senão ele deixa de ser Deus. Ele não seria Deus. E a Bíblia diz, a alma que pecar, esta morrerá. Isso tem que acontecer, gente. Quem peca tem que morrer. Porque o pecado mata. Quando não há juízo sobre o pecado, a injustiça, a iniquidade, a perversão prevalece. Por isso que quando um pai e uma mãe deixam uma criancinha fazer tudo que ela quer, Rita falou aqui, não é? Da criança que está ali com celular, tablet, vendo tudo que quer, e pai não bota limite, e o menino quer fazer o que quer ficar lá, tem um abismo aqui, o menino, estou brincando, aí o pai, ó, não pode bater no menino, não pode dizer não, porque senão minha criancinha vai ficar problemática. Não! Uma das palavras mais espetaculares da Bíblia, eu ouvi isso ontem de Renato. Renato, pastor, levei para pregar em outro lugar. Ontem eu ouvi ele falando isso. Uma das palavras mais... E sempre eu falo isso também. Mas ontem ele falou de uma maneira muito especial, daquele jeitão de Renato. Estava lá ouvindo ele falar e eu, sendo tão abençoado, ele disse do valor de dizer não. Não. De dizer não e de saber ouvir não. Menino, eu vou brincar aqui no abismo. Como é que eu tenho que fazer com essa criancinha que é tão assim, tem um espírito de liderança, está levando os outros meninos para a beira do abismo? Como eu vou fazer? Assim, ó, não. E que se obedeça. Ele não vai querer obedecer. Aí você resolve. Depois tem umas boas palmadinhas no lugar certo. Não. Não para a criança. Não quando eu estava falando ontem com o Renato, voltando. Aliás, falei ontem de manhã com o irmão, de noite o Renato falou isso. Eu casado, já tinha uns 5 anos de casado. Eu fui conversar com meu pai e fiz uma proposta para ele de uma determinada coisa lá. E ele disse para mim, não, está errado isso. Eu fiquei tão sem graça. Saí, fui lá para o meu quarto, parei e pensei, ele está certo, eu estou errado. Ele estava certo. Ouvir não é gostoso, mas é bom. Pai e mãe que sabe dizer não para menino, um marido que sabe dizer não para a esposa. O homem precisa ser macho. E quando a esposa não está raciocinando direito, ele precisa com muito carinho dizer para ela, não, meu amor. Não vamos fazer isso. Não é assim. Você está errada, minha linda. Aí também parou, continue a conversa, homens, no outro dia, viu? Não queira resolver, presta atenção que está conversando. Porque não é na hora não, porque esposa não é sua filha. Esposa não é criança. Tem homem que pensa que esposa é criança. Eu não quero casar com criança não, eu não sou pedófilo. Eu gosto de uma esposa que olha para mim e fala firme, e discorda quando tem que discordar, e dá a opinião dela, muito segura, com muito respeito. A mulher precisa respeitar o marido. Tem mulher que desrespeita o marido. Mas o homem precisa chegar para a esposa e dizer, não, meu amor, você está errada.
Ah, mas fulano falou assim, 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 tá. E nós vamos tomar providência. Não, não vamos tomar providência, meu amor. Mas tem que comprar tal coisa, comprar. Não, o orçamento não dá. Não dá para comprar, não vamos comprar. Tá certo? Aí você continua a conversa no outro dia, viu, homens? Não tente resolver tudo na hora. Ou 2 dias depois. Aí cada um sabe o tempo de oração que você tem que ler em jejum. E se tiver homem dando cutucada na esposa do lado, não está em pecado. Mulher também precisa dizer não para o esposo. A esposa é submissa ao marido, mas se o marido fizer proposta que leva a desobedecer a palavra, a esposa precisa olhar para ele e dizer: meu amor, não, está errado. Porque importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Então, a esposa é submissa ao marido, mas se o marido começar a variar na cabeça, a endodiar, e começar a querer ser ladrão, desonesto, mentiroso, indecente, prostituto, brigar com a igreja, aí o marido: eu não quero mais porque ninguém me ama. A mulher vai dizer: meu amor, eu te amo, teu pastor te ama, os irmãos te amam. Não, meu lindo. Aí a mulher pode continuar conversando, viu? Não precisa conversar no dia seguinte, não. O homem que agora aguente. Ele está com a cabeça atrapalhada. Não. Palavra tão importante para a gente falar com cuidado, saber como dizer o não. Eu já vi que meu texto foi embora aqui, mas né? Renato estava ontem falando sobre a maneira de dizer não. E ele disse que ele tinha um pastor idoso. Não era ele não, ele contou de outro, que tinha um outro pastor de uma congregação grande. E a dele também não era pequena, mas também não era tão grande. E ele foi lá andar um pouco com aquele pastor para conhecer como era ele com os irmãos, porque naquela congregação lá daquele pastor não tinha divisão, não tinha briga, não tinha essas coisas nada, e nada ele tinha. E aí ele foi conversar com o irmão e começou a conviver com ele, e começou a perceber o seguinte: que quando um irmão vinha falar com esse pastor, um negócio que estava errado, o pastor dizia: não, meu irmão, não. Aí o irmão vinha depois de 2 dias com o mesmo assunto: não, meu irmão, não. Depois vinha de novo e ele: não. Aí ele ficou olhando. Qual é a diferença dele para mim? É que quando a pessoa vem falar comigo um negócio, eu digo: não, meu irmão. Vem a segunda vez: não já falei? Aí ele disse que aprendeu que a diferença de um não para o outro está que esse aqui falava um não bruto, na carne. E esse aqui falava com mansidão. Agora, já que eu entrei por esse assunto, você sabe, eu digo que algumas pessoas têm um não na boca. Agora é um não ruim, tá? O não bom é quando tem que falar não. E a gente saber ouvir o não também. Saber ouvir o não. Entender que tem Deus naquilo. Agora, o não na boca é aquela pessoa que está sempre acha que o que os outros estão falando está ruim. A pessoa vai falando alguma coisa e esse aqui que está ouvindo já está assim, sempre está procurando um defeito no que os outros estão falando. Não é isso que eu estou dizendo. O nosso coração é para ser um coração aberto, para ouvir, para receber, e só dizer não quando precisa dizer não. Eu estava falando que o pecado precisa ser condenado. A alma que pecar, esta morrerá. E Deus fez isso. O ser humano pecou e precisava ser destruído. Precisava ser esmagado. Adão e Eva foram feitos à imagem e semelhança de Deus.
quando eles pecaram, os filhos deles, até chegar em nós, não fomos mais feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Adão. Isso está lá em Gênesis capítulo 6. E então, Adão gerou filhos e filhas à sua imagem, conforme a sua semelhança. E essa imagem e semelhança agora era a imagem e semelhança do pecado, da rebelião, da desobediência, da maldade. E essa raça aqui, ó, nós, não presta. Nós somos de uma geração corrompida. Está lá na Bíblia, na pregação em Atos, salvai-vos dessa geração, quem lembra? Salvai-vos dessa geração perversa. Nós somos de uma geração perversa, nós somos de uma raça corrompida. E nós, os seres humanos, estragamos toda a criação. Porque os animais não pecaram, os vegetais não pecaram, mas por causa do nosso pecado, foram colocados debaixo de maldição. Está isso escrito em Gênesis, na maldição que Deus deu sobre Adão, e está escrito em Romanos, que fala isso, que toda a criação foi colocada debaixo de maldição por causa do meu pecado e do teu pecado. Essa raça humana precisa ser destruída. Precisava ser destruída. Porque senão não haveria justiça. Porque senão o pecado iria graçar sobre todo o universo e não haveria mais esperança, somente mal e mal e mal. Como resolver isso? Deus pegou toda a humanidade, pegou a mim e a você, e Ele se fez homem, e em Cristo Jesus, Deus condenou o pecado. Deus destruiu. Deus destruiu a raça humana em Jesus. A justiça de Deus de destruir o pecador, ao invés de Ele nos destruir, Ele destruiu a si mesmo. O justo pagou pelos injustos, o santo pagou pelos pecadores. Só que ele não tinha pecado, ele era justo, ele foi ressuscitado. E na sua ressurreição, nós que tínhamos morrido com ele, nós ressuscitamos com ele, agora não mais de uma geração corrompida, mas de uma geração santa. É por isso que, falando com Nicodemos, Jesus fala, é necessário nascer de novo. Porque quando a gente nasce da nossa mãe e do nosso pai, a gente nasce com a corrupção do pecado entranhado em nós. E quando a gente nasce do Espírito, a gente nasce com a santidade de Cristo. Amém, irmãos? A justiça de Deus, portanto, é que o nosso pecado foi condenado em Cristo Jesus. Jesus levou o nosso pecado. Deus não deixou o pecado para lá, não. Deus destruiu o poder do pecado, como? Em Cristo Jesus. Essa é a justiça de Deus. Nós estamos justificados, perdoados, santificados, porque Jesus pagou o nosso pecado na cruz. Consegui explicar isso? Amém, gente? Essa é a justiça de Deus. Abençoados os que têm fome e sede disso. Abençoados os que têm fome e sede de experimentarem a justiça de Cristo Jesus. Abençoados os que conheceram que quando confessam seus pecados, são perdoados por Cristo. Abençoados são aqueles que querem ver os outros salvos também. A justiça de Cristo. Se Deus permitir, na próxima vez que eu for ministrar, não sei se é semana, não, na outra semana, a gente continua com esse mesmo assunto, porque nós vamos seguir depois sobre a prática da justiça, né? Porque somos justificados, agora
como viver como justificado. Mas será que essa primeira palavra sobre a justiça que vem em Cristo Jesus, o perdão dos nossos pecados, que Deus condenou o pecado através de Jesus, ao invés de nos destruir, esmagou Jesus, a gente estava em Cristo, a gente foi esmagado junto com Jesus e ressuscitado junto com Jesus. Será que tem alguém aqui que nunca experimentou isso na sua vida? Será que tem alguém aqui que ainda não entendeu isso? Quem não entendeu isso tem algumas posturas, eu vou dizer rapidamente antes de terminar. A primeira postura dessa pessoa é que ela continua no pecado. Continua porque ela não sabe que Jesus pode libertar ela do pecado, que a justiça de Deus arranca a pessoa do pecado. Então ela continua na mentira, ela continua na indecência, ela continua brigando com todo mundo, ela continua no pecado. A outra pessoa que não entendeu isso é aquela pessoa que vive querendo andar na justiça própria. Isto é, ela quer agradar a Deus com o seu esforço. Ela não apela para Cristo Jesus, ela acha que... E ainda fica alegando para os outros e para Deus, mas eu fiz tal coisa, eu fiz tal coisa. Fica alegando a sua santidade. Mas eu dei o dízimo. Mas eu fui para a reunião da igreja, mas eu nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém, mas eu nunca falei mal de ninguém, mas eu nunca isso, nunca aquilo outro. É a justiça própria. Essa pessoa não precisa de Jesus. Por quê? Porque ela acha que ela é justa. Será que tem alguém aqui assim? Que o Espírito Santo traga a revelação da justiça de Cristo. Abençoados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. A justiça de Cristo, a vontade de Deus. Tem fome e sede, Deus faz a tua vontade na minha vida, faz a tua vontade entre nós, faz a tua vontade na minha família, faz a tua vontade nessa cidade. Tem fome e sede de justiça. E fome e sede de que o perdão de Deus através de Cristo venha em nós. Atinja cada um de nós, a salvação de Cristo esteja se espalhando. Que Deus nos abençoe para a nossa mente ir mudando. Depois a gente continua esse mesmo tema. Tá bom? Daqui a 15 dias, semana que vem, aqui com a turma de Renato, às 9h30 e 10 da manhã. Escolha o horário melhor, às 10 da manhã. Tá bom? Quero orar. Quem trouxe dízimo e oferta, no final entregue, como a gente sempre lembra. Quem entregar na conta, envia mensagem para a tesouraria para informar se é dízimo ou se é oferta. Quero orar, eu acho que pode ter alguém aqui hoje que pela primeira vez entendeu o perdão de Deus para a sua vida. Eu acho que tem alguém aqui hoje que pela primeira vez entendeu o perdão de Deus. Eu acho que tem alguém aqui hoje que andou buscando solução para a sua vida em você mesmo. E não é em você. Em mim e em você não tem nada que preste. A justiça está em Cristo. Vamos orar por isso? Em pé, por favor. Nossa justiça, Pai, está em Cristo Jesus. Nossa justiça é o Senhor Jesus. Aquilo que Jesus fez ao vir ao mundo, não pecou, morreu na cruz pelos nossos pecados, levou a condenação que era para nós, levou sobre ele, e pagou os nossos pecados e ressuscitou. Está escrito que Jesus morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então, em Cristo Jesus, nós temos a justiça, o perdão dos nossos pecados. A vontade de Deus foi feita em Cristo Jesus. Em Jesus, a vontade de Deus de condenar o pecado, de tirar o pecado do mundo foi feita. Que coisa maravilhosa, Pai. O Senhor nos resgatou do pecado para nos trazer para o Teu reino. E agora, Deus, todas essas coisas, Pai,
a gente está segurando nosso coração agora, essa revelação da justiça do Senhor. Mas, provavelmente, tenha uma pessoa ou algumas pessoas aqui que hoje entenderam isso. E a salvação entrou no coração dessa pessoa. O coração dessa pessoa agora, a mente está entendendo uma coisa que nunca entendeu. E agora mesmo, que o Senhor Jesus esteja derramando do teu Espírito sobre essa pessoa. Em nome de Jesus. O Espírito que revela a Jesus Cristo e revela a obra de Jesus, esteja agindo nesta pessoa agora, para uma transformação para todo o sempre. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra, em nome de Jesus.